Um pro player transportado para seu jogo favorito com o resto da humanidade, onde ele é o jogador mais bem ranqueado com as habilidades mágicas mais poderosas. Sem saída desse mundo virtual, seu único objetivo é usar seus poderes ilimitados para zerar o jogo e a humanidade voltar ao normal. Após acordar numa cidade abandonada e coberta de vegetação, Shiro percebe que está num jogo e encontra outros jogadores totalmente confusos. Ele encontra um menu e tenta sair do jogo, mas falha. Checa a lista de amigos e liga para Nao, seu antigo membro do grupo, para se encontrarem. Shiro toca na grama pela primeira vez, feliz, e eles exploram o mundo por informações. Numa ponte, ele avista Ekatsuki, outro membro do grupo, no topo de um prédio. Eles se encontram. Ekatsuki pede a Shiro uma poção de cirurgia plástica e se transforma em sua forma real, Pequena Assassina. Na manhã seguinte, Shiro e a turma encontram Mary, amiga e líder de uma guilda no prédio dela. Ela informa que outras guildas explorarão o mundo e jogadores, e pede a Shiro para se juntar à sua, pois ele tem experiência com o grupo mais poderoso do jogo. Shiro recusa e diz que o jogo não será o mesmo, pois os monstros parecem diferentes. Após o pôr do sol, eles entram numa floresta cheia de monstros e depois de um tempo, são atacados por esquilos monstros. Ao lutar, ele se confunde com os controles. Eles se posicionam enquanto Nao luta para bloquear ataques, mas Shiro é pego por uma planta monstruosa que o joga no chão. Ekatsuki pula e corta a planta matando-a. Nao se recompõe, usa seu escudo para destruir os monstros, enquanto Shiro usa sua magia junto com os ataques de Nao e Ekatsuki para matar todos os monstros da área. No dia seguinte, espalha-se que um cara morreu lutando e, como no jogo, foi ressuscitado na igreja. Ou seja, não se pode sair do jogo morrendo. À noite, eles lutam contra um monstro planta em equipe e Shiro o prende antes que Ekatsuki o finalize com um corte. Naquela noite, eles caminham pela floresta novamente. Shiro diz que problemas surgem na cidade, pois guildas maiores tentam ferir quem se recusa a se juntar a elas, e brigas estouram. Assassinatos de jogadores aumentaram, pois se atacam para roubar itens e ganhar experiência. Uma atitude suja, mas nada pode ser feito. Entrando na cidade, mandam alguém na frente e Nao é imobilizado, mas Shiro anula. Ele envia uma esfera de luz e avista 4 inimigos que parecem ser PKs. Eles caminham para nossos heróis, prontos para a luta. A batalha começa, Nao enfrenta 2 inimigos, bloqueando e contra-atacando, enquanto a garota tenta atacar Shiro, mas é enraizada. Um espadachim tenta libertá-la, mas Nao usa sua habilidade especial, forçando os inimigos a atacá-lo. Shiro percebe que Nao não aguentaria muito com HP caindo. Ele atira um ataque elétrico nos inimigos, mas leva tempo para afetá-los enquanto empurram Nao. De repente, são presos por espinhos mágicos, e Nao usa o tempo para atacar, causando grande dano. Isso assusta os inimigos que gritam para o curandeiro, mas Shiro já o nocauteou, e Nao mata-o do martelo. A garota tenta atacá-lo, mas Nao a persegue e a atinge. O espadachim chama reforços. Ekatsuki chega da floresta arrastando 2 homens feios, e cercam o último inimigo. O último cai e pede desculpas, mas é falso. Ataca Shiro, sendo morto por Ekatsuki. Depois eles relaxam numa fogueira onde Nao leva uma joelhada no rosto após dizer que Ekatsuki não tem enredo. Shiro senta e planeja lutar contra monstros, ganhar dinheiro e ter um bom lugar para dormir, mas percebe que isso não será suficiente para voltar à Terra. Antes de pensar, recebe uma ligação urgente de Mary. Shiro, o nerd com Nao e Ekatsuki, vai à guilda onde Mary, preocupada, fala sobre Sara, que foi para outra cidade e acabou em apuros. Shiro calcula que terão que viajar 400 km para chegar à cidade, lutando contra monstros. Ele pergunta se ela esconde algo e ela revela que Sara foi salva por bons jogadores, então quer que Shiro e seu grupo a ajudem a voltar. Shiro percebe que a missão levaria mais de 30 dias. Ele pensa no que poderia acontecer, mas Ekatsuki e Nao querem que ele aceite a missão. Inspirado, ele aceita e ao primeiro sinal do dia, invocam seus cavalos e iniciam a jornada. Após meio dia de cavalgada, fazem uma pausa enquanto Shiro olha o mapa, e logo almoçam sua comida sem gosto e detestável. Depois eles se preparam para continuar. Shiro impede Ekatsuki de invocar um cavalo. Shiro e Nao usam um apito diferente e um par de grifos chega do céu e pousa ao lado deles. Ekatsuki parece assustada, enquanto Shiro senta no grifo e diz para ela subir. Ela senta atrás dele e o grifo sobe aos céus, voando sobre a bela paisagem para que cheguem rápido. Passaram-se dias desde o início da aventura, mas graças aos grifos, eles se moveram rapidamente pelas áreas e até alcançaram uma montanha com dragões. Decidiram descansar e, pela segurança dos grifos, seguir a pé. Depois, chegam à grande masmorra que precisam atravessar para o destino. Eles andam pelas ruínas, que são bem mais realistas. De repente, veem monstros rato na parede, capazes de espalhar a praga. Seguem em frente, encontrando mais monstros bloqueando o caminho, mas Shiro decide pegar um atalho. Depois fazem uma pausa. Shiro olha o mapa enquanto Neio reclama da comida horrível, que não conseguem melhorar de jeito nenhum.
Enquanto comem, Shiro recebe uma ligação de Mary, chocada por ele já estar nas ruínas. Ela informa que Sarah está segura, falou com ela pelo jogo e está escondida com o jogador que mencionou. Sarah está na casa dele, fazendo tarefas domésticas, como qualquer mulher deveria. Ela limpa a casa a tempo de seu salvador chegar, um Fury. Ele diz que a cidade ainda está ruim, com aventureiros intimidando jogadores fracos e NPCs, quebrando lojas. Ele a tranquiliza, e ela informa que o resgate já chegou às ruínas, o que impressiona o gato. Nas ruínas, Shiro e seu grupo atravessam uma velha ponte de pedra sobre um rio. Shiro os manda parar, a ponte ia quebrar, mas antes que pudesse fazer algo, ele cai no rio e desmaia. Inconsciente, ele lembra que gostava do jogo, pois, ao contrário da vida real, tinha amigos que gostavam dele e queriam um grupo. Ele também lembra de seu antigo grupo, onde até ajudou uma garota, mas é acordado por Ekatsuki e Nao, preocupados. Nao informa que Ekatsuki pulou para salvá-lo, e ele teve que salvar os dois. Shiro verifica ferimentos antes de seguirem. Numa mina de cristal, Ekatsuki revela ser universitária, surpreendendo-os. Nao zomba do desenvolvimento lento da trama, levando um chute na cara. Eles seguem quando são transportados para outro reino e veem uma enorme bola de pelos no ar. É um rato gigante que parece melhor que eu, e Shiro os manda lutar. Nao bloqueia um ataque, Ekatsuki golpeia e Nao corta o rabo do rato. Shiro procura uma chance, Nao é atacado, Shiro usa um feitiço de ligação enquanto os outros atacam o rato. Ratatouille ainda está vivo e joga Nao na parede. Shiro usa um atordoamento, salvando-o, enquanto Akatsuki o finaliza. Eles voltam à vida real e a ruína termina com um belo pôr do sol sobre o mar. Na cidade, uma guilda saqueia e mata jogadores sem remorso. Um membro da ASU rejeita o trabalho e é arremessado pelo próprio Wolverine. Ele se apresenta como Demikaz, líder da guilda, e diz para matarem e saquearem quem quiserem, pois é só um jogo gritando para encontrarem Sarah e o garoto covarde. Shiro e seu grupo chegam fora da cidade, onde tudo parece destruído pelos vândalos da guilda assassina. Shiro decide ir direto à cidade para encontrar Sarah no ponto combinado, mas pede a Ikatsuki para ir disfarçada e obter informações. Assim que entram, Shiro e Mal são avistados pelos capangas de Demikaz, espalhados pela cidade. Shiro os ignora e entra numa masmorra de cristal, onde encontra Sarah à sua espera. Ela o agradece enquanto o gatinho surge por trás, reconhecido por Shiro. Shiro e o gato, chefe, são velhos camaradas que jogavam juntos. Todos saem, e Shiro fala sobre Nao e Ekatsuki. Shiro pede ao chefe para ir com eles à cidade principal, e ele concorda, o que deixa Sarah feliz. Akatsuki liga para Shiro e informa que a guilda os procura pela cidade, o que assusta Sarah. Shiro a tranquiliza, e todos saem para as ruas. Demikaz e seus capangas os avistam. Shiro passa por eles e diz a Sarah para não se preocupar, pois não podem ser atacados na cidade. Ele diz que os inimigos os atacarão assim que estiverem fora dos portões. Isso assusta Sarah, pois os jogadores se agrupam, esperando que saiam. Mas chefe a tranquiliza. Ao saírem, encontram o rei do fígado num trono, cercado por capangas. Shiro e chefe insultam Demikaz, que aparece. Chefe o confronta e o desafia para um duelo, que ele tenta evitar. Shiro zomba de seu cabelo roxo e o manda ter uma vida, o que o enfurece, e ele aceita a luta. Ele pula e atinge o chão, enquanto o chefe desvia e recua, sacando as espadas. O Sasquatch ataca o gatinho, que bloqueia o chute e recua antes de atacar Demikaz, que também bloqueia. Demikaz pula para um ataque no chão, seguido por um soco elétrico, que chefe desvia antes de atacar, mas Demikaz se teleporta e ataca de novo, sendo bloqueado. Chefe perde mais HP e ataca, ferindo Demikaz, que percebe a fraqueza e grita para seu grupo ajudar. Inimigos correm para chefe, mas Nao intervém e os atordoa. Chefe ataca de novo, mas Demikaz é curado, enquanto Nao começa a ser sobrecarregado. Sarah usa cura em chefe, mas não é forte o suficiente, e Demikaz o soca, jogando-o na floresta. Eles se chocam de novo. Demikaz desvia e chuta chefe para longe, enquanto Nao usa sua defesa suprema, que bloqueia tudo por 10 segundos, e Sarah o cura. Tudo parece perdido quando o chefe é socado de novo, mas ele cai de pé. Enquanto Demikaz corre, Shiro usa Thornbind, e chefe desvia e usa um combo massivo, derrotando Demikaz de uma vez. Todos ficam chocados ao ver o líder feio no chão e tentam atacar Tiff, mas Ikatsuki chega por trás e mata todos com um único golpe. Ele percebe que Tiff é muito forte, pois acertou Demikaz mais de 100 vezes em um segundo, destruindo-o enquanto distraía os outros. Shiro se vira para os sobreviventes e manda eles sumirem, mas Demikaz se levanta de novo, pronto para acabar com Shiro, mas acaba sendo esmagado por Serra, que o mata. Shiro e seu grupo chamam o grifo e partem da cidade. Após viajar, pousam para descansar à noite. Shiro tem dificuldade em montar o acampamento, pois nunca acampou. Sarah e Tiff, que coletavam lenha, veem um cervo e Tiff decide tentar a dieta carnívora por um dia. À noite montam a barraca e comem a comida ruim. Sentem um cheiro, seguem e encontram Tiff fazendo churrasco. Acham que a comida será horrível, mas provam e descobrem que é carne suculenta, devorando-a. Perguntam como ele conseguiu o sabor,
e Tiff revela que eles só pediam Uber Eats, que é horrível. Para ter boa comida, precisam cozinhar e bater na carne para amaciá-la. Eles tentam cozinhar, mas queima. Tiff diz que para cozinhar precisam melhorar suas habilidades de chefe e não ser um sanduíche idiota. Mais tarde, Tiff conta a Akatsuki que ele, Shiro e Nao estavam no mesmo grupo, o Tea Party. Akatsuki zomba do nome Beta, mas lembra do rank alto e dos combos que ela não consegue. No dia seguinte, viajam, param à noite e comem peixes que Tiff pescou. Sera, com problemas paternos, pensa em engravidá-lo. Mais tarde, enquanto Sera dormia, Shiro lembra de um garoto e uma garota novos no jogo que pediram conselhos, e os ensinou o básico. Ele se preocupa com eles pelas mortes de jogadores, mas não diz para não se preocupar. No dia seguinte, viajam, mas ao verem nuvens, decidem se abrigar. Chegam a uma vila e com a chuva encontram uma mansão onde entram sem bater. Um NPC velho os acolhe e diz que podem dormir no celeiro, e eles aceitam. Mais tarde, sentam-se à mesa quando os netos do velho chegam e brincam com a Akatsuki. Shiro percebe que neste jogo, até os NPCs têm sentimentos e memórias, e ao contrário dos aventureiros, se morrem uma vez, morrem para sempre. Depois, Tiff e Sara voltam do mato com coisas locais que compraram, e fazem biscoitos que as crianças amam. Enquanto isso, um grupo de aventureiros maltrapilhos anda na chuva. Toya e Mino, irmãos que Shiro ensinou, estão lá. Toya apoia a irmã ferida, enquanto o líder, feio demais para mostrar o rosto, grita para eles se moverem. Toya diz a Mino que o entusiasta da KKK é tão forte que atrai monstros, e eles se machucam todo dia. Finalmente chegam a um celeiro, recebem pouca comida e são enviados para lutar na manhã seguinte. Após dias, chegam a Kibou, onde a guilda faz uma festa para Sara, e Tiff ensina aos chefes o segredo da culinária. Todos parecem felizes, mas à noite, quando todos dormem, Mary diz a Shiro que quer conversar a sós. Esperando finalmente conseguir algo, ele aceita, mas ela lhe dá chá e o trata como um melhor amigo gay, desabafando. Ela explica que a Equiba está uma droga ultimamente, mesmo sem mortes de jogadores. Ela diz que as guildas monopolizam a área e os mais fortes pegam os melhores locais de caça para subir de nível, expulsando os outros. Depois ela diz que fizeram uma reunião das guildas menores para abraçar o comunismo e criar um conselho, mas como a União Soviética desmoronou devido a brigas internas. Ela também diz que uma das guildas tenta alcançar níveis ainda mais altos para controlar a área, lutando contra monstros fortes nas montanhas e usando poções de XP. Isso o choca, pois poções de XP são dadas a jogadores novos para subirem de nível fácil, mas são tiradas. Isso o enfurece, e ele sai à noite para ter experiência de namorada, mas só as imagina. Chief o encontra, e eles vão para um penhasco onde conversam sobre seus sentimentos como homens, de mãos dadas. Isso lembra Shiro de seus dias com o antigo grupo, o que o encoraja a contatar Mino. Ele liga e pergunta se ela está bem e se suas poções de XP são tiradas. Após responder, ela pega Covid, então ele desliga, pensando num plano. Na manhã seguinte, ele volta à guilda de Mary e pede ajuda, chocando-os. Ele diz que quer derrubar a guilda que captura jogadores novos e rouba suas poções de XP. Ele quer erradicá-los de Akiba e depois acabar com as outras guildas que monopolizam a força. Ele diz que também criou uma guilda, o que choca Mary, pois ele as odiava, mas ela fica feliz e concorda em ajudar. Shiro diz que dinheiro é tudo e todos são interesseiros, então para mudar tudo precisarão de 5 milhões de ouro, o que choca Mary e Henry, que dizem que não conseguirão tanto dinheiro. No dia seguinte, caçam javalis, mas Shiro diz para pegá-los vivos, pois se os matarem, a carne é pouca, mas se os pegarem, podem tirar muito mais, então começam a pegá-los. Enquanto isso, a guilda inteira está ocupada. Mary está atolada em papelada para aprovação de orçamento, e Akatsuki rastreia inimigos, testemunhando dois caras fazendo um negócio obscuro com poções de XP. Na guilda, os rapazes trazem muitos javalis, e o plano começa. Na manhã seguinte, enquanto todos os jogadores temiam o café da manhã sem gosto, Mary e seu grupo montam uma barraca de comida, distribuindo panfletos, e um cara compra um hambúrguer para sua namorada. Quem experimenta o hambúrguer adora, fazendo todos comprarem e chorarem de felicidade. A fila fica maior que anúncio do YouTube, mas o chefe e os outros preparam hambúrgueres enquanto o resto captura mais javalis. A comida chega a quase todos em Akiba, e as guildas maiores tentam roubar a receita. Enquanto isso, Nao e sua gangue capturam javalis e voltam, mas um jovem fica para pegar mais e encontra um javali-chefe. Na guilda, Henry calcula os ganhos, 50 mil de ouro hoje. Shiro não fica feliz, pois levaria 4 meses para 5 milhões. Enquanto conversavam, Shio volta com um javali enorme nas costas e acaba adormecendo de cansaço. Shiro contata Minou, pedindo que mantenha a fé, pois ele a libertará em breve. Ele sai com o chefe para encontrar Tsuji, um ex-membro do grupo que criou uma guilda forte. Shiro diz que também criou uma guilda, chocando Tsuji, mas depois pede ajuda. Ele diz a Tsuji que querem tornar este mundo um lugar melhor, e Tsuji concorda imediatamente.
Na manhã seguinte, ele e sua guilda ajudam na barraca de comida enquanto Shiro se prepara para a próxima fase do plano. Eles convidam uma das maiores guildas que controla todos os ingredientes para um negócio. Mary e Henry sentam-se à mesa e pedem ao líder, Shin, para fornecer ingredientes para diabetes. Henry passa o preço que estão dispostos a pagar, mas Shin, um empresário, começa a pechinchar. Henry se levanta e diz que outras guildas também virão vender seus ingredientes, o que assusta Shin, que acaba fechando um acordo para fornecer recursos ilimitados. Enquanto isso, Mino é forçada a costurar armaduras de couro para a guilda, triste com sua situação. Ela lembra de quando chorou ao ser transportada para o jogo. Toya a ajudou em tudo, e eles começaram a se divertir, mas logo foram perseguidos e capturados por uma guilda assassina de jogadores que os derrotou e matou. Depois, ela acordou na igreja, onde encontrou Tovia, e estavam tristes por não terem mais nada. Foi quando essa guilda os contratou e começou a explorá-los. De volta à reunião, chegam os líderes das outras guildas mercantes, Brock Lesnar, o cientista louco, Hugh e Kuma. Eles ficam chocados ao ver Shin e perguntam a Henry por que foram chamados. Henry responde que já fecharam um acordo de ingredientes com Shin, mas precisam de mais para a próxima missão, que é enorme. Isso atrai a atenção dos três, que pensam nos lucros, mas Henry diz que não pode revelar o plano todo agora, mas precisam de 5 milhões no total para funcionar. Isso choca a todos, que pensam que o lucro deve ser ainda maior. Henry diz que, como prova de fé, a guilda compartilhará a receita secreta dos pratos saborosos. Ela revela que já fizeram 500 mil moedas de ouro e precisam de mais 4 milhões e 500 mil. Todos começam a gritar que querem investir, e Henry diz que pegará quantias iguais de todos. Depois, Shiro envia um convite para uma conferência a todos os grandes jogadores das guildas principais, que aceitam, pois todos já ouviram seu nome no jogo. Shiro contata Mino e diz que o salvará amanhã. No dia seguinte, todas as guildas principais chegam ao prédio do banco, uma a uma, enquanto os curiosos assistem chocados, pois são os jogadores de maior ranking do mundo. Todas as guildas de combate fazem sua entrada e se acomodam na mesa redonda. Assim que todos se acomodam, Shiro se levanta e propõe um plano para salvar a Kiba da autodestruição. Mas um nerd das maiores guildas o interrompe, dizendo que as guildas menores já tiveram uma conferência, e um anão concorda que foi inútil, pois acabaram brigando. O elfo de cabelo comprido se levanta, diz que não se importa com a cidade, só vem para vender seus produtos e sai do salão. Enquanto isso, Mina revela que na noite anterior, Shiro disse que enviaria Akatsuki ao prédio da guilda para protegê-los, e Naoya estaria na igreja para salvar quem estivesse lá. Eles planejam simplesmente fugir do prédio. De volta ao conselho, Shiro anuncia que os presentes representam todos os jogadores do mundo e devem tornar este mundo um lugar mais seguro, pois as pessoas estão sendo exploradas por suas poções de XP. O cara de armadura preta o encara e diz que não é ilegal, mas Shiro lembra que não há leis neste mundo. Ele visitou uma cidade onde a guilda dominante torturava NPCs e jogadores para seu benefício. Segundo ele, devem criar regras, e quem desobedecer será expulso da cidade. O cara de armadura preta diz que não podem lutar contra guildas de combate fortes como eles. Mas Shiro manda-o calar a boca e afirma ter comprado o prédio do banco esta manhã. Isso o choca, pois significa que ele pode decidir quem entra e quem não entra na área, além de definir todas as regras do prédio. Assim, essas grandes guildas não poderão acessar seu dinheiro no banco nem usar a porta de teletransporte, pois Shiro as colocará na lista negra. Enquanto isso, Minou e os outros finalmente fogem, mas ela é derrubada por um inimigo. Antes que ele pudesse fazer algo, Toya o ataca na garganta, impedindo-o de gritar por ajuda. O ninja o ataca e ele se defende, empurrando o ninja com a ajuda de Mino antes de fugir. Todos escapam, exceto Mino e Toya, que são pegos pela magia negra do líder. Mas Mino usa magia defensiva, e eles conseguem fugir pela porta enquanto os inimigos ficam presos. Quando pensavam que tudo estava bem, o líder os ataca, agarra Toya e começa a machucá-lo. Mas Akatsuki chega e o liberta antes que ele seja transportado para Nao, que o captura facilmente. De volta ao conselho, Shiro os chantageia para concordarem com ele, pois caso contrário, perderão a habilidade mais básica do jogo, o que será muito prejudicial. Ele propõe tornar a cidade segura e criar uma lei para todos. Mary se levanta e revela o segredo da comida, chocando a todos. As guildas mercantes, com Shiro, explicam que podem criar o que quiserem, como no mundo real, se tiverem os itens necessários. Shiro diz que as pessoas estão entediadas por não ter o que comprar ou fazer. Com novos produtos, elas ganharão dinheiro para gastar, resolvendo o problema. Depois ele cria uma regra: matar jogadores é proibido, e NPCs devem ter direitos iguais, pois, ao contrário do jogo, são pessoas reais. As guildas ficam surpresas, mas concordam. Em uma semana, o lugar se transforma, parecendo uma cidade normal, com pessoas se divertindo e vivendo suas vidas. Enquanto isso, o grupo que sequestrava jogadores foi banido da cidade e o jogador se juntou à guilda de Mary. Shiro começou a limpar um lugar para sua guilda. Shin o visita e aconselha a contratar NPCs em vez de jogadores.
mas Shiro não gosta da ideia. Surpresos, Mary e Tsuji chegam à nova casa da guilda e a veem pronta. Shiro diz que a guilda mercante criou tudo, e Isaac da guilda de combate ajudou na limpeza. Mais tarde, Chef sai para comprar mantimentos e encontra Toya e Minou, que dizem não ter entrado na guilda de Mary, pois querem trabalhar com Shiro, que os ajudou muito. Shiro parece incerto, mas concorda em deixá-los entrar em sua guilda antes de jantarem sob o céu noturno. A cidade está mais animada do que nunca, enquanto Toya e Mino são treinados na selva para lutar contra monstros planta. Mino melhora no suporte, enquanto Eikatsuki e Nao acabam com os monstros. Depois, comendo, Neio explica que Eikatsuki é um emo que se faz de durão, levando um chute na cara. Mais tarde, Shiro e os outros são chamados por Mary, que pela primeira vez tem um bom plano: organizar um acampamento para jogadores de nível baixo melhorarem no jogo e também tirar férias do trabalho. A notícia se espalha rápido, enquanto Toya treina à noite. Na manhã seguinte, Shiro, planejando o acampamento, recebe a informação de que homens estranhos se aproximam da cidade. Eles saem para encontrá-los. E os NPCs se curvam. O líder anuncia que está ali em nome do rei de Stal e quer se encontrar com os líderes do conselho. O Nerd e Shiro se encontram com um homem, que os convida para um baile na capital real. Shiro fala com o Nerd, preocupado com a política, mas o tranquiliza. Não precisam temer guerra, são mais fortes. No dia seguinte, todos partem. Metade vai com os novatos para uma escola abandonada, onde será o acampamento. Shiro e os outros, por decisão do conselho, vão a Steel encontrar o rei. Shiro teme que os NPCs estejam mais poderosos e envia Mary e Mino para investigar, mas a Bimbo parece aproveitar mais as férias. Após 2 horas, Shiro e seu grupo chegam ao Palácio de Gelo. Entram e ao cair da noite, as celebrações começam. Logo o rei desce para encontrá-los. Shiro congela, como um perdedor, enquanto o Nerd fala. Eles conversam, pois o rei quer saber mais sobre como Eikiba funciona. Então, a princesa Lin chega e todos a encaram. No acampamento é anunciado que amanhã os novatos farão sua primeira masmorra sozinhos, o que os assusta. Masmorras geralmente têm monstros fáceis, mas muitos fortes guardam o tesouro, e pela área pequena é difícil lutar contra eles. No castelo, o baile começa. O rei pergunta se Shiro quer participar, e mesmo ele hesitando, Henry, a esquisita, o faz dançar com ela na frente de todos. Após a dança, Shiro senta exausto. Mino liga, contando sobre o plano da masmorra, mas Shiro a manda parar de chorar como criança. Mino o chama de sexista e desliga. Na manhã seguinte, Shiro e seu grupo tomam um café da manhã incrível e discutem política e jogo. Ele explica que os NPCs têm maioria e entendem o poder dos jogadores e seus mundos. Logo tentarão formar alianças para obter poder. Isso pode ser problemático, pois podem subornar guildas, resultando em guerra. Shiro envia Eikatsuki para investigar. Enquanto isso, no acampamento, o chefe os leva perto de uma floresta e os divide em equipes antes de deixá-los sozinhos, como meu pai fez. Toya e Minou formam equipe com Sara, Izuzu e o bastardo pomposo Rude, que se acha forte demais. Rude vira amigo de Toya, igualmente sem cérebro, e os dois idiotas os levam à masmorra. Nao os para, dizendo a Toya para apenas atacar o tanque e não fazer besteira, enquanto o chefe encoraja Mino a ter confiança. Entram na masmorra e caminham na escuridão, assustando as garotas. Rude usa seu cajado para criar bolas de luz, e Sara, seguindo-o, também cria luz. Eles voltam a andar e veem esqueletos antes de 2 entradas. Pegam uma, e Mino percebe que Rude é um completo idiota e precisará salvá-lo. De repente, Toya manda parar, avistando 3 esqueletos, mas Rude faz barulho. Toya corre, usa magia, forçando os esqueletos a atacar, e então um super golpe para atingi-los, mas acaba sendo atingido pelo último inimigo. Mido usa um escudo, e Seri cura Toya enquanto ele luta. Rude pega seu cajado e lança uma bola de fogo, atingindo todos os esqueletos, antes de disparar outro ataque com a ajuda de Suju, matando o último. Enquanto celebrava, ele acidentalmente pega uma flecha e eles veem um esqueleto de Minecraft com um arco. Toya corre só para encontrar mais esqueletos esperando por ele. Mino tenta dar suporte enquanto Toya luta, e Rude o ajuda com magia. Isso irrita os esqueletos, que correm para Rude para fazer uma salada de Kizu. Ele recua, sendo atacado enquanto seu AP diminui. De forma patética, eles fogem da masmorra. Enquanto isso, o Nerd vê a princesa sozinha e decide conquistá-la. Ele fala com ela, mas a princesa já lidou com muitos como ele e o ignora, se afastando para fazer seu autorretrato. Depois, andando pelos corredores, ela ouve um barulho e vê o Nerd treinando com soldados, mas ele os derrota fácil. A princesa senta para assistir. O Nerd anuncia que quem vencer a competição tomará chá com ela, o que anima a todos. A multidão se reúne na arena enquanto o Nerd enfrenta uma baleia gorda e a derrota. Todos aplaudem, mas a princesa não se impressiona. Toya e os outros correm pela ponte, acham uma sala e se trancam. Sentam para descansar, mas Rude os provoca, dizendo que os curandeiros são burros. Toya o cala e diz que ele é um noob que não sabe jogar.
Na praia, Mary se diverte. Seu simp pega caranguejos gigantes enquanto novatos os enfrentam para fazer ensopado. O chefe e Nal acampam. No castelo, o líder da guilda de mercadores é convidado para um jantar. O Lorde diz que fornecerão mais matérias-primas, mas monstros os atacam em terra, então pedem ao mercador para criar um navio. O nerd leva a princesa a uma sacada, onde é assediado por garotas estúpidas que modelariam para OnlyFans. Ele as afasta e diz à princesa que é um homem de cultura que aprecia boas coxas suculentas, e que ela o lembra da irmã, revelando ser do Alabama e que quer ajudá-la. Shiro vê Akatsuki correndo como um idiota e senta para conversar. De repente, sentem uma presença perigosa, e um homem encapuzado e assustador aparece, apresentando-se como Regan, o mago. Shiro o leva à biblioteca com Akatsuki e o serve. O mago pergunta sobre a bolsa mágica de Shiro, o que o surpreende, pois só aventureiros de alto nível sabem. Regal percebe e explica que é um cientista mágico mal pago, como qualquer outro, e é conhecido como o Mago do Lago Mero. Shiro reconhece o nome e diz a Ikatsuki que o Mago do Lago Mero é um grande mito no jogo, mas nunca pensou que existissem. Shiro fica animado, pois este cara pode responder muitas de suas perguntas. O mago diz que estuda magia de classe mundial, da qual Shiro parece não saber. Reigen explica que há 8 tipos de habilidades mágicas para atacar um grupo ou vários grupos de inimigos, etc. E há as bombas nucleares que destroem castelos, exércitos ou continentes. A mais forte é a magia de classe mundial, que pode destruir o mundo inteiro. Shiro duvida que tal magia exista, mas Reigen revela que sim, e foi usada 3 vezes por um feitiço chamado Fração Mundial. Shiro se interessa e pergunta sobre as vezes em que foi usada. Toya e seu grupo estão numa fogueira, lamentando as falhas nas masmorras e querem ir de novo, mesmo cansados. Nao ri deles por fugirem, mas diz para descansarem antes de ir. Todos entram nas tendas. Enquanto Toya pensa na estratégia, Mino revisa as anotações de Shiro. Na biblioteca, Regan começa sua história. 300 anos atrás, o mundo era mais avançado e pacífico, controlado por humanos, elfos, anões e corujas, que eram magos especiais. As corujas, em menor número, monopolizavam as invenções mágicas, irritando as outras raças. Como ninguém iniciou um hashtag Vida das Corujas se importam, as outras 3 raças as destruíram, e o restante virou escravo. Desse massacre, 6 fantasmas nasceram e iniciaram uma guerra por vingança, mas eram superados. Então, decidiram copiar a América e lançaram a bomba nuclear que quase destruiu o mundo, e dos restos nasceram monstros. As guerras mataram muitos, e suas almas viraram monstros, levando a humanidade à beira da extinção. A humanidade aprendeu magia e criou demi-humanos mais fortes para lutar contra os monstros. Precursores também foram criados NPC segundo Shiro, mais fortes para enfrentar aventureiros. Regan disse que os inimigos reencarnavam um problema. Shiro percebe que ele fala de respawns. Inimigos somem por um tempo, mas reaparecem para outros jogadores os derrotarem. Regan diz que por esse problema, a guerra entre humanidade e monstros era infinita. Foi quando a segunda fração mundial foi usada e aventureiros surgiram pela primeira vez. Ele afirma que o nome de Shiro ficou famoso quase imediatamente, e sabia que Shiro era um mago, por isso quis falar com ele entre os conselheiros. Shiro percebe que a linha do tempo coincide, pois ele começou a jogar naquela época, e o lançamento do jogo foi quando a segunda fração mundial ocorreu. Regan diz que pesquisou HP e MP, e descobriu que, ao morrer, a alma é liberada. Mas um mago poderoso pode usar magia de ressurreição, ligando a alma ao corpo, e o jogador volta à vida. O problema é que o jogador perde experiência, ou seja, memórias. Isso significa que, ao reencarnar na igreja, perdem parte das memórias sem saber. Na manhã seguinte, Shiro, preocupado, caminha com Ikatsuki e explica que ninguém sabe da perda de memória ao morrer. Para não criar pânico, devem manter segredo, e Ikatsuki concorda. Na selva, Mino acorda e checa o inventário. Eisuzu levanta, diz que não dormiu e vai tomar banho no lago. Toya acorda mal-humorado e vai à floresta fazer xixi. Na floresta, Isuzu nota Ruby praticando sozinho. Assim que ele a vê, age como se estivesse passeando. Ela o convida para o café da manhã, o que frita seu cérebro ímcil, mas ela diz que não é um encontro, e ele concorda antes de voltar. No acampamento, começa a chover, mas eles têm boa comida quente, que todos gostam, exceto Toya, que parece preocupado. De repente, Rudy se levanta e diz que deveriam voltar para a masmorra, mas Mino se dá um tapa para se motivar e diz que ainda não estão prontos. Todos olham para Mino enquanto ela diz para esperarem até a tarde. Rudy a interrompe e diz que ela deveria voltar para a cozinha, pois os homens estão ali para ganhar mais níveis e experiência o mais rápido possível, mas Mino zomba dele por correr como uma cadela nas masmorras sempre que são atacados. Rudy pergunta o que ela quer. Mino responde: máscaras faciais e relaxar. Ruri se irrita, pois se acha hétero, mas a Suzu diz que ele não pode ter certeza antes de provar. Mino diz que não pode criar uma estratégia, pois não sabe nada sobre eles ou suas habilidades.
Ela precisa saber se um jogador prefere jogar da cobertura ou atacar, então pede que todos digam o que querem. Rudy começa dizendo que gosta de usar sua bola de fogo, pois é muito poderosa e pode usá-la a cada 10 segundos, enquanto Mino anota. Isso faz Toya pensar e ele diz que sua habilidade de provocação faz os inimigos o atacarem, pois pensam que Toya os chama de cadelas e correm para atacá-lo. O problema é que antes da provocação, a bola de fogo de Rudy os atinge, fazendo-os atacar Rudy. Mino anota tudo, e seus fracassos fazem mais sentido. Eles revelam suas habilidades. No dia seguinte, entram nas masmorras e avistam esqueletos à frente. Estão mais preparados e se posicionam. Toya corre à frente e usa sua provocação, fazendo inimigos o perseguirem enquanto os outros ficam escondidos. A Suzu isola um esqueleto e com Mino o ataca, mas Mino é derrubada. Rudy chega a tempo, bloqueia a flecha e, em vez da bola de fogo, usa sua magia de raio e mata o esqueleto. Enquanto isso, Toya lida com 4 inimigos, sofre dano e fica com pouca vida. Felizmente, Sara o cura imediatamente enquanto ele se defende. Isso lhe dá uma vantagem, pois ele lembra de Nel dizendo para ser um homem de cultura que gosta de coxas. Pelo amor de coxas, ele provoca de novo e atinge 2 inimigos antes de bloquear o ataque, dizendo aos outros para se prepararem. Todos se posicionam enquanto Toya provoca. A Suzu usa seu ataque sônico e Ruri sua bola de fogo para atingir e congelar todos os inimigos, destruindo-os. Eles ficam alertas e caminham perto da porta da masmorra. Percebem que completaram um nível e celebram a vitória. Mais tarde, Shiro está ocupado no castelo, escrevendo e preparando a papelada, preocupado que possam perder as memórias se morrerem. Ele recebe uma ligação de Mino, que diz que completaram a missão da masmorra e entrarão uma última vez amanhã. Shiro a parabeniza e pede os detalhes do desempenho de todos, que ela anotou como uma nerd. No dia seguinte, o desastre atinge a praia. Sho e seu grupo correm para lá pois Mary disse que monstros peixes estão atacando. Ele chega e encontra muitos monstros saltando do mar e aterrissando na praia com armas. Todos lutam enquanto Mary diz para fugir, mas é atacada. Os peixes a cercam, mas Sho chega a tempo e os enfrenta, dizendo a ela para correr para a floresta enquanto ele luta. Mary foge enquanto Sho pula sozinho para fazer sushi. Os experientes tentam matar o máximo, mas são cercados enquanto dão tempo para os novatos irem à zona segura. Enquanto isso, Nao e os outros lutavam contra goblins na selva, enquanto o chefe voa para ver o que acontece. Ele volta ao acampamento e informa que viu um exército de milhares de goblins, trolls e outros monstros caminhando pela floresta em direção a Eastle. Não conseguem contatar Mary e os outros, então Nao contata Shiro e conta os detalhes. Shiro imediatamente convoca uma conferência do conselho no Google Meet e diz que monstros atacaram em grande número na praia e na floresta. Ele informa que, segundo o chefe, viu um exército de pelo menos 10.000 goblins marchando, mas pode haver muito mais. Tsuji pergunta a causa, e Shiro responde que o novo rei Goblin foi coroado. Ele explica que há um castelo Goblin na floresta e 2 vezes por ano um novo Goblin é coroado. A tarefa dos aventureiros é matar os Goblins antes da coroação. Desta vez, eles estavam ocupados se matando e formando ditaduras, por isso ninguém os parou. Assim, o novo rei deve ter sido coroado, unindo as raças de monstros para criar um exército e atacar a humanidade. Mira afirma que Ikiba tem aventureiros suficientes, mas Shiro diz que o problema são os lords, isto que não são fortes. Henry interrompe e afirma que esta é a hora dos heróis NPC virem e salvarem os Lords, mas Shiro diz que nem sabe se eles existem. Ao cair da noite, o grupo de Mary e o de Nao se unem. Ele diz a Mary para não se preocupar, pois Shiro encontrará uma saída, ela vai se trocar. Quando volta, Neo apaga o fogo pois notam tochas nas montanhas. Uma divisão de goblins se aproxima. Eles pegam um mapa e se reúnem à fogueira. O chefe diz que estão seguros, pois é uma patrulha que atacará a vila e saqueará comida. Mino afirma que a vila não tem defesas e será destruída pelos goblins. Toya e Rudy apoiam a luta, mas a Suzu diz para calar a boca, pois suas fraquezas não podem derrotá-los. Mino pensa na gentileza dos aldeões e implora a Nao para deixá-los ajudar. Enquanto isso, Shiro reúne todos à mesa e informa que chamou Tsuji para trazer suas forças e encontrar Mary e Nao, para irem a Estel. Shiro também diz que sabe algo sobre a morte neste mundo. Ao contrário do jogo, agora a morte tem uma penalidade. Eles perdem suas memórias cada vez que morrem. Isso abala o líder mercador, que pergunta a Shiro mais detalhes sobre que tipo e quanta memória é perdida, mas Shiro não tem ideia. De repente, Nerd fala e afirma que morreu 2 vezes lutando contra demônios nos primeiros dias em que foi transportado para cá. E também perdeu algumas memórias, mas pensou que era coincidência. Shiro se interessa e pergunta que tipo de memórias ele perdeu. E ele responde que nas 2 vezes perdeu memórias do mundo real, mas como nunca viu o sol na vida real, a maioria era inútil. Enquanto isso, Mary recusa Toya e seu grupo para defender a vila, pois é muito perigoso, e diz para esperarem enquanto Shiro decide o melhor caminho.
Rudy diz que não é cachorrinho do Shiro e irá à vila de qualquer jeito, mas Rizuzu diz que ele vai se dar mal se for sozinho. Minou acaba falando, pede a Mary para deixá-los ir e ao menos evacuar a vila. E Mary concorda. Eles caminham pela floresta em direção à vila, enquanto Minou diz que mentiu e que defenderá a vila em vez de apenas evacuá-la, e de repente avistam fumaça vindo da direção da vila. Eles entram na vila e a encontram completamente queimada e destruída, como meu coração. Procurando sobreviventes, Toya nota 2 goblins brincando com uma boneca, o que o irrita, pois homens não brincam com bonecas. Ele corre sozinho e começa a lutar, enquanto Rudy o ajuda com magia, matando um goblin, e Toya lida com o outro. Depois, Rudy discute com Isuzu que precisam proteger os outros enquanto Toya enterra a boneca para ninguém encontrar. Pouco depois, Nao e os outros chegam, e Minto diz que tem um plano e quer que todos o ouçam. Ela afirma que não podem defender todas as vilas assim, então devem mudar a estratégia e atacar os próprios goblins. Mio usa sua magia para ver à noite enquanto Nao contata os outros e informa que decidiram tomar a iniciativa e atacarão os goblins, já que eles não protegem suas costas por não terem treinamento, então será fácil. Além disso, o chefe e ele estarão lá para proteger os novatos, se necessário. Mino olha pelo telescópio e descobre que Toya provocou um monte de goblins e agora está correndo em direção a eles. Então, todos tomam suas posições, e assim que os goblins emergem dos arbustos, Sarah usa seu feitiço de raízes para prendê-los enquanto Rudy cria uma espada de gelo para Toya, que a usa e aniquila os goblins. 2 outros goblins correm por trás, mas Rudy usa sua magia de fogo para enfraquecê-los, e então, junto com Asuji, usa um ataque massivo para destruí-los de uma vez. De volta ao palácio, Shiro fala com Brock Lesnar e Nerd e diz que provavelmente terão que se envolver nesta guerra, pois os Lords de Stal querem que os aventureiros lutem contra os Goblins, já que são basicamente imortais. Antes que possam decidir algo, são chamados para uma reunião pelo rei e pelos Lords, então seguem para o salão de reuniões. Enquanto isso, Mino e os outros sentam-se ao redor de uma fogueira discutindo sua estratégia, enquanto Rudy limpa as manoplas mágicas que encontraram recentemente, que só podem ser usadas por um mago, então o grupo decidiu dá-las a ele. Minou se levanta novamente e diz para começarem a se mover, pois tem ainda mais goblins para matar. E eles seguem novamente para a selva. De volta à reunião, os lords estão falando as mesmas velhas coisas diplomáticas repetidamente, então Shiro vai direto ao ponto e pergunta sobre o status dos heróis lendários. Um dos lords afirma que não querem perturbá-los por uma guerra tão pequena, então os aventureiros em Akiba devem lidar com isso. Outro lord fala e diz que sabem que Akiba tem um grande exército, mas Shiro o corrige, dizendo que não tem um exército permanente pronto para lutar, pois são todos aventureiros e livres para fazer o que quiserem. Um dos lords se levanta antes de gritar com eles por serem covardes, pois são tão fortes, mas ainda não estão dispostos a lutar contra os goblins, e se morrerem, não importa, pois podem ser revividos. Isso realmente irrita Brock, que soca a mesa, quebrando-a, e grita para o Lorde calar a boca, pois eles não são seus animais de estimação, nem trabalham para Stel, então não são obrigados a ajudá-los. Todos os Lords se calam, mas um balde feio fala, dizendo que são super fortes, então deveria ser fácil vencer os Goblins. Mas Brock diz para ele enfiar isso onde o sol não bate, pois os aventureiros de Akiba nunca confiarão ou ajudarão Stel assim. Antes que pudessem falar mais, a própria princesa chega à sala e decide que quer mostrar o quão poderosa ela é. Ela olha para o Ned e diz que quer que ele a leve para Akiba, enquanto todos os lords se perguntam se há um novo complexo de compras lá. A princesa elabora que os aventureiros são pessoas livres, então ela quer ir lá e mostrar seu respeito antes de pedir que se voluntariem para esta luta contra os goblins. Ela também revela que os heróis lendários desapareceram e não se juntarão à luta, o que irrita os lords, pois estavam mantendo isso em segredo, mas o rei bate palmas e todos se calam. A princesa continua dizendo que todos tentaram usar os aventureiros como ferramentas, mas ela mesma irá e lhes mostrará respeito, e mesmo que 10 a 15 aventureiros concordem em lutar, será uma grande ajuda. Após terminar seu discurso, ela acaba desmaiando de tanto esforço e dorme. De volta à floresta, Minou e os outros caminham pela floresta e continuam se assustando até com pássaros à noite, de tão alertas que estão. Todos riem disso antes de seguir em frente com o único objetivo de destruir os goblins. Enquanto isso, Nerd pega um grifo seguido por Shiro e Eikatsuki enquanto eles voltam para Akiba. Todos finalmente chegam a Akiba, e a princesa fica totalmente perplexa ao pensar que uma cidade assim pode existir. Há barracas de comida por todas as ruas, pessoas comendo e se divertindo, enquanto em alguns lugares artistas dançam e idols cantam, e todos aproveitam a noite e festejam o quanto querem. Nerd diz à princesa que Shiro a levará para a cidade, enquanto ele mesmo vai se encontrar com os membros de sua guilda para informá-los das novas informações que reuniram. Shiro leva a princesa a um armazém onde se encontram com Shin, que já havia sido informado por Shiro para estar pronto para receber a princesa.
Ele parece super impressionado enquanto Shiro o leva para a sala de roupas para que possam escolher algumas roupas apropriadas para ela que não a façam parecer diferente e lhe deem a aparência de uma verdadeira guerreira. Enquanto isso, algumas crianças entram na sala, elas ficam felizes em ver uma princesa de verdade e até lhe dão um hambúrguer que ela come. Ela fica surpresa com o sabor desta refeição, pois nunca teve diabetes em um prato antes, mas acaba derrubando um pouco de molho em suas roupas. Felizmente não importa, pois Shiro está por perto para despila e dar-lhe as novas roupas que ele escolheu para ela. Ele diz a Katsuki para cuidar de deixar a princesa bonita e bem vestida. Então a princesa parece desconfortável, pois pensa que as roupas deveriam ser usadas por mulheres da rua e não pela princesa. Mas a Katsuki manda ela calar a boca real, enquanto ela experimenta o vestido bem a tempo para Shiro e Shin verem. Depois, Shiro reúne todos numa área e sobe ao palco, acendendo as luzes. Ele os cumprimenta e diz que estão ali para uma decisão que pode afetar o futuro deles. Ele informa que cerca de 20.000 goblins se uniram e avançam sobre cidades e vilas, destruindo tudo. Ele diz que os goblins avançam sobre Istle, que perderá 70% de suas forças se for deixada sozinha. Os aventureiros logo olham mapas, discutem estratégias para defender a cidade e calculam os recursos para tal invasão. Isso choca a princesa, que percebe que não são soldados burros que só seguem ordens. São pessoas livres, com cérebros treinados para essas situações. Quase todos aqui têm a mente tática de um general do Conselho de Guerra de Istle. Shiro continua. Akiba estará segura, e os goblins podem ser dizimados facilmente aqui. Não há razão para salvar ou ajudar Istle. Ele explica que não ganharão nada e passa o microfone para a princesa fazer seu pedido. O nerd ilumina a princesa, que avança, assustada em falar para tanta gente, mas ele diz que eles nunca sentiram o cheiro de uma garota, então a princesa terá a atenção total. A princesa respira fundo, se apresenta e informa que o reino será demolido sem ajuda, pois os heróis lendários sumiram, e não há quem os defenda. Ela diz que Istle pagaria em ouro, mas a cidade deles é 100 vezes mais rica, inútil, mas promete uma foto dos pés deles se lutarem pelo reino. Imediatamente, os aventureiros batem os cajados no chão como bárbaros, gritando que querem lutar por ela e seus pés. A princesa choca-se, não esperando tanto simp. O nerd diz que liderará o exército, e quem não matar 5 goblins não terá fotos dos pés. Shiro será o estrategista e informará o plano em breve. Todos se dispersam. Na manhã seguinte, prontos para partir, reúnem 1.200 pessoas por enquanto, pois não podem mover mais. Shiro dá ao nerd um navio com 100 pessoas para ir a Istle pelo mar. Ele leva o resto das forças a cavalo e carruagem, informando Brock que farão uma base numa floresta com poucos monstros. Brock concorda, ficará de olho nos nobres e desliga. Logo, Henry informa que o rei quer falar com eles, então vão para uma sala a sós com o rei. O rei diz que os lords estão infelizes que a princesa saiu de casa sem lavar a louça, e creem que a realeza está sob controle dos aventureiros. Brock pensa e pergunta o que o rei quer. Ele responde que quer um tratado de não agressão e um pacto comercial para aumentar o comércio, ajudando relações e economia. Brock ri, concorda e diz para ele ser menos sexista, senão vai irritar as garotas de cabelo azul. Enquanto isso, o nerd comanda o navio perto do porto de Istle, onde esperam a chegada. A princesa está preocupada com a situação, especialmente por parecer uma mulher vulgar, mas o nerd diz para eles Netflix and chill. Antes que ela responda, o vice-capitão chama o nerd e dizendo para ele revelar a formação de batalha aos aventureiros. Na cidade, Nel e os aventureiros, incluindo os noobs, defenderam as cidades próximas da primeira onda de goblins e estão felizes. Mary se desculpa por não acreditar neles e diz que o trabalho não acabou, precisam defender mais cidades. No navio, o nerd fala aos aventureiros. Serão divididos em 4 grupos para se moverem mais rápido e eficazmente. A vice-capitã informa a princesa que o nerd é um dos poucos que comandou um exército enorme, sendo o mais adequado. Ela também diz que ele tem 12 guardas para a proteção dela, mas ela não deve traí-lo nem partir seu coração. O nerd grita para os aventureiros se prepararem, mandando aniquilar todo monstro que ousar cruzar seu caminho. Todos se reúnem nos campos de batalha. A vice-capitã dá uma poção mágica à princesa, que vê a enorme força de goblins marchando. Magos lançam ataques massivos que destroem grande parte dos goblins, dando ao nerd e seus soldados uma abertura para a batalha. Correm para os goblins. O nerd salta com seu machado gigante, destruindo-os em um ataque com apoio dos magos. Usa seu ataque especial para dizimar muitos, surpreendendo a princesa com seu poder. De repente, 2 monstros de rocha gigantes surgem perto do nerd, mas ele não se abala. Ordena aos magos que lancem magia neles, enquanto corre para um, salta em seus ombros e desfere um corte massivo, destruindo o inimigo. A princesa observa o sorriso bestial em seu rosto. Na base, Shiro montou um centro de chamadas para criar e aplicar sua estratégia, garantindo comunicação perfeita entre unidades e a base. Shin pensa que a batalha está quase no fim, mas Shiro diz que há um problema. Quando os goblins forem derrotados, fugirão em direções diferentes, atacando qualquer vila em seu caminho. Para evitar isso, Shiro cerca os goblins para eliminar suas forças.
Mas o problema são as cidades costeiras com poucas tropas, incluindo Mary e os noobs. Se os monstros peixes tomarem a cidade, podem quebrar a formação e criar problemas. Akatsuki pergunta por que ele não vai à batalha, mas ele responde que até todas as forças serem implantadas, não pode deixar a base. Na cidade costeira, os noobs estão preocupados e nervosos com a batalha. Almarie olha pelo telescópio e nota muitos monstros saindo do mar. Ela vê Neil dando um polegar para cima para dar a ordem aos noobs, para que acabem com os monstros antes que cheguem à cidade. Shiro recebe a notícia: 60 aventureiros na cidade contra 1000 inimigos. Ele envia reforços rapidamente. A batalha começa, e os noobs são sobrecarregados pelo número de inimigos. Neo quer ajudar, mas o chefe o impede, dizendo para recuperar força e mana antes de lutar de novo. Nao nota que Toya luta sem medo, derrotando vários inimigos de uma vez. Serra o apoia, cobrindo e invocando criaturas para derrubar os inimigos facilmente. E o Anisu e Rude também lutam bem, com Rude pulando e usando um feitiço de fogo para demolir os inimigos. Enquanto isso, Minou monitora o status de todos e cria estratégias. Isso os lembra do estilo de Shiro, que o ajudava a prever o que aconteceria 30 segundos depois. Embora Minou não consiga ainda, ela tenta imitar o máximo possível. Após derrotar os monstros, Minou diz a Nel que atacarão os goblins. Mesmo com Nou tentando impedi-los, eles fogem. Chegam perto de um campo onde encontram goblins comendo bifes. Minou pede a Rude para provocá-los. Ele usa sua magia de raio, irritando-os. Eles correm, e Zuzu usa sua magia de canto para desacelerá-los, e Toya salta, fatiando-os, enquanto os outros usam magia para demolir. Mesmo após matar tantos inimigos, ouvem sons enormes da praia e voltam correndo. Mary cura ferimentos enquanto Shiro a liga, dizendo que reforços chegam em 1 hora e precisam aguentar. Mary repassa a informação aos lutadores que de alguma forma dão conta dos monstros, mas os novatos estão cansando e a mana de Rude está baixa pelo uso constante de feitiços. De repente começa a chover, e um lobo terrível surge do penhasco. Um grupo de goblins com mais lobos também bloqueia o caminho. Todos entram em combate e conseguem lidar com os goblins juntos, mas os lobos correm em direção a eles. Sarah enraiza um lobo, mas o outro desvia e tenta atacar Toya. Minou usa sua magia para defendê-lo. Ela diz a Sarah para focar em prender o lobo, enquanto o resto ataca os 2 goblins à frente. Juntos os destroem. De repente, Minou nota o HP de Toya diminuindo e o encontra sendo atacado. Ela consegue criar um escudo à frente dele, enquanto a Suzu e Rude correm para o lobo enraizado. Mas ele escapa e passa por eles para atacar Toya. Sarah tenta curá-lo, mas ele continua sendo atingido e está prestes a morrer, cercado. Minou fica paralisada, com medo que Toya morra. Rude de repente vira o MVP, corre até o lobo, pula nele de mãos vazias e o distrai, enquanto o lobo o joga contra a parede. Toya é atacado por um goblin, mas bloqueia. Os lobos fogem com Rude e estavam prestes a devorá-lo, mas ele soca a boca do lobo e usa uma explosão de fogo para destruí-los. Minou e os outros correm até ele, encontrando-o no chão. Sarah tenta rapidamente um feitiço de reviver, mas não funciona. Minou usa um feitiço de reviver ainda mais poderoso, mas também não funciona. E Suzu desaba e conta a verdade. Eles percebem que Rude nunca foi um aventureiro, apenas um NPC normal que queria ser um. Por isso, Isuzu guardou o segredo. Toya percebe que ele não pode ser revivido de jeito nenhum. Enquanto Isuzu chora, Sarah decide usar seu feitiço de cura, mas não é poderoso o suficiente, então Minou liga para Shiro e pede ajuda. Shiro sai correndo com Eikatsuki, pega um grifo e voa para a posição deles. Ele os liga e diz para continuarem usando feitiços de reviver e cura em Rude. Explica a Eikatsuki que, embora a mana de Rude seja 0, seu HP foi salvo um pouco pela magia de ressurreição imediata. Se sua teoria estiver correta, há um jeito de ressuscitar Rude. Recebe uma ligação de Mary que diz que os reforços chegaram, a batalha começou no mar e eles devem ficar bem. Shiro corre o mais rápido que pode, desce e diz a Eikatsuki para ir para a praia. Ele corre para a cidade e encontra Rude inconsciente no chão, enquanto o grupo usa feitiços de cura. Shiro diz para adicioná-lo ao grupo e usa uma nova habilidade mágica, canalizando a mana de todos para Rude. Seu cérebro volta à vida, mas ele fica em coma. Então, ele diz para todos usarem suas habilidades de cura, e Rude abre os olhos enquanto todos choram ao redor dele. Shiro pega um contrato e diz a Rude que lhe oferece uma posição em sua guilda, o que o tornará um aventureiro, conforme os termos. Ele não será mais um NPC, pois Shiro percebeu ser poderoso o suficiente para criar documentos que contornam as leis do jogo. Rude consegue assinar o contrato. Uma luz amarela emana dele enquanto flutua no céu, e Shiro diz que ele será reencarnado na igreja novamente.
De volta ao campo de batalha, um exército enorme de lobos terríveis e um hobgoblin se aproximam. O nerd os encontra no vale com suas forças. Os goblins não são páreo para eles, que demoliram os monstros um por um usando flechas e até um pássaro de fogo. Alguns sobrevivem, mas o nerd fica feliz em lidar com eles e usa um único golpe para acabar com o hobgoblin. Assim, a primeira batalha termina, na praia e no continente, dando aos heróis tempo para descansar. Passou um mês desde a batalha. Shiro fica trancado em seu quarto, enquanto o resto aproveita uma festa luxuosa do rei. Shiro não se interessa por formalidades, pois sabe que a batalha contra os goblins não acabou, e o rei goblin ainda está escondido, tentando recuperar forças. Ele sai para tomar ar fresco, e nota uma mulher contando histórias a crianças, o que o lembra de Regan. Ele vai à sua biblioteca, onde Regan parece saber sobre a magia que ele criou para ressuscitar um NPC e torná-lo um aventureiro. Segundo ele, é uma magia de classe mundial que pode mudar o funcionamento do mundo. Regan diz que viu um feixe mágico similar do outro lado do continente, mas não sabe quem é poderoso o suficiente para criá-lo. Isso assusta Shiro. Regan o avisa que o Rei Goblin não é o único problema, pois há rumores de que mais monstros surgirão do outro lado deste mundo. Shiro o agradece e volta à festa, onde todos dançam, então ele decide dançar com Loli, que fica feliz. Na semana seguinte, todos voltam para Akiba, incluindo a princesa que decidiu ficar como embaixadora de Istel. Shiro espalha rumores de que as pessoas perdem a memória ao morrer, e assim, não há pânico ou caos. Mas os aventureiros não confiam tanto em Shiro. Alguns meses se passam e Akiba decide realizar seu primeiro festival para animar a cidade. O festival começa a todo vapor, e todos parecem gostar, enquanto Shiro, como sempre, se tranca com sua papelada, tentando evitar o festival. Ele passa o tempo conversando com Akatsuki sobre suas vidas e objetivos, e assim se aproximam, desenvolvendo sentimentos. Mino, que também ama Shiro, testemunha isso e fica triste. O dia seguinte do festival começa como esperado. Mino engole seus sentimentos e Akatsuki encontra formas de ficar perto de Shiro. Enquanto passeia com Akatsuki, Shiro nota que o lugar está ficando barulhento, os NPCs agressivos com os aventureiros. Um deles tenta socar Shiro, mas ele bloqueia com um dedo e o NPC simplesmente vai embora. Enquanto isso, para se distrair de Shiro, Mino ajuda Shin com sua papelada, pois muita gente nova tem vindo a Akiba para trabalhar. Ela nota muitas falhas graves nos documentos, que parecem intencionais e planejadas. Shiro se preocupa e manda Akatsuki verificar a segurança, achando que Akiba está sob ataque. Ele corre para a sala do conselho, onde com Henry tenta descobrir a razão por trás dessa estranha série de problemas que tem enfrentado. Tem havido problemas. Pessoas pedem algo e recebem outra coisa. Suas bagagens se perdem e não conseguem reembolso. Não importa quanto esperem. Enquanto isso, a princesa organiza um pequeno banquete para o Lord Mal, um nobre de outra área que vem a Akiba para um tratado com Istel e o conselho, mas a princesa está muito preocupada, pois ele é conhecido por ser imprevisível e rude. No conselho, Shiro recebe o relatório de que o Lord Mal chegou à cidade cercado por guarda-costas. Ele acredita que o Lorde pode estar por trás desses problemas, tentando fazer as pessoas odiarem o conselho por ser incompetente. Segundo ele, o Lorde quer arruinar a relação entre Istel e Akiba, para criar tratados que o beneficiem mais. Henry pergunta se devem fechar o festival, mas Shiro aconselha a não fazer isso, pois o Lorde quer que aconteça para dizer que o conselho é inútil e cheio de imbecis. Ele contata Nao, que está se divertindo nas ruas, e pede para ficar de olho e garantir que nenhum novo conflito surja. Na oficina de Shin, a papelada é insana, mas Mino assume o comando e resolve o problema em velocidade supersônica, organizando as reclamações e a pilha crescente de documentos. Enquanto isso, Toya, que tenta controlar a situação no balcão de atendimento, não consegue fazer nada por causa da fila insana de pessoas querendo resolver seus problemas. No conselho, Shiro está estressado com o mapa e as áreas onde esses problemas surgem, pois não consegue encontrar um padrão. Mesmo quando Henry o informa de uma carruagem quebrada bloqueando a estrada, ele ainda não entende por que isso acontece ou a razão de escolher aquela estrada. No festival, os NPCs espalham rumores de que o conselho está tentando enganar as pessoas como golpistas indianos, mas são afugentados por Isaac. O chefe liga para Shiro e informa que muita bagagem foi perdida, e ele acha que tudo é intencional, pois muitos NPCs com problemas resolvidos ainda fazem alvoroço e não deixam a fila andar, enquanto o número de pessoas com coisas perdidas aumenta. Além disso, os NPCs culpam os aventureiros por esses problemas, e os aventureiros são guerreiros de teclado, não acostumados a ouvir provocações e ficar calados. Shiro está completamente sobrecarregado e confuso, mas nem o chefe consegue entender a situação. Shiro pensa em cada incidente repetidamente, dizendo a si mesmo que deve haver um padrão, não importa o que. De repente, Henry e Akatsuki dizem a Shiro que surgiram mais dois problemas. Muita pizza entregue na casa de um diabético e várias pessoas urinaram numa piscina. É quando Shiro percebe que não há padrão nesses incidentes, e que algum lixo sem cérebro está improvisando tudo. O problema é que Shiro não consegue pensar assim, pois é muito analítico, então é quase impossível para ele lidar com a aleatoriedade.
Ele vai a um lago para relaxar, quando Suji e sua comitiva chegam, dizendo que acabaram de comer um monte de bolo grátis entregue na casa de um gordo qualquer. Shiro percebe que essa é a chave para resolver o problema, pois só um descerebrado pode vencer um idiota sem mente, e diz a Suji para assumir o comando e fazer o que quiser. Enquanto isso, na festa, a princesa agradece aos aventureiros, que estão felizes com as fotos dos pés e dizem para ela não se preocupar. Enquanto ela se preocupava com o armazenamento, o Lord Mal entra na sala, cercado por seus guardas, vai direto à princesa e a insulta um pouco. Esse idiota com nariz de gnomo tipo Voldemort diz à princesa que eles são nobres e não deveriam ocupar a mesma sala que aventureiros comuns. Um dos aventureiros diz para ele relaxar, mas os guardas o derrubam imediatamente. Os aventureiros ficam com raiva, mas uma das criadas se desculpa. A princesa tenta defendê-lo, enquanto ele cheira o cabelo dela como meu tio fazia quando eu era jovem. Os aventureiros ficam irritados enquanto os guardas os provocam ainda mais, mas a princesa sinaliza para não fazerem nada. Voldemort pega o copo e derrama todo o vinho para fora, insultando Akiba e Estel também. Na cidade, o problema está sendo resolvido lentamente, pois Suji e sua comitiva de garotas estão seduzindo as pessoas, fazendo-as esquecer seus problemas. De repente, Shiro recebe a mensagem de que houve problemas na festa, então ele diz ao chefe para assumir o comando ali, enquanto ele tenta resolver os outros problemas. Enquanto isso, na festa, Voldemort está bravo com a princesa por não preparar armazenamento suficiente para tudo o que ele trouxe, e a princesa começa a ficar sobrecarregada. Felizmente, no último momento, Shiro chega e decide lidar com Voldemort pessoalmente. Enquanto Voldemort olha para Shiro, o Nerd e Brock chegam à reunião e dizem que são membros do conselho, representando Akiba agora. Shiro diz a Voldemort que soube de problemas sobre uma carta enviada à princesa para preparar armazenamento para comida e especiarias, que a princesa nunca recebeu. Voldemort responde que a princesa é inútil e não preparou nada. O nerd se aproxima e mostra uma carta feita por Shiro, dizendo ao Lorde que o conselho recebeu a carta e preparou tudo. O Lorde, porém, diz que, segundo suas informações, não há capacidade de armazenamento suficiente nos armazéns de Akiba, mas Brock se aproxima e afirma que seu armazém comercial tem capacidade de sobra para tudo, e está pronto para emprestar carroças para o transporte. Voldemort fica constrangido, pois Shiro já sabia que o Lorde não enviou cartas nem trouxe comida que pudesse estragar, e tudo era uma estratégia para fazer a princesa se sentir mal. O Lorde vai imediatamente para seu navio, querendo ar puro, enquanto Shiro e os outros decidem encerrar o festival com chave de ouro, com muitos shows e fogos de artifício que divertem toda a base de jogadores, frustrando o plano do Lorde e deixando todos felizes. À noite, ele janta com Mino, que o faz perceber que o Lorde não pode ser o mentor. Ele investiga e encontra a mulher que viu uma vez no castelo em Estel. Ele reconhece sua aura e pede para ela revelar suas verdadeiras cores, então a mulher remove a maquiagem e se torna uma furry ainda mais bonita. Ela explica que todo esse plano foi criado por ela para de alguma forma colocar Shiro em sua guilda, pois no mundo real, ela sempre foi ignorada por ser uma TikToker. Ela começou a jogar e até zombavam dela. Um dia conheceu Shiro, que não se importava com o TikTok dela e até a chamou de talentosa. Desde então, ela o deseja e tomou o controle de um continente inteiro para fazer todos odiarem Shiro e Akiba. Assim, ele seria forçado a sair, e em seu momento de vulnerabilidade, ela o faria se apaixonar. Ela se aproxima e começa a tocá-lo, pedindo para ele deixar Akiba e ir com ela, pois o ama muito. Mas Shiro a esbofeteia e diz que ele é o rei do Whis, e várias garotas já o idolatram. A Furry fica brava e vai embora, enquanto Shiro volta para sua guilda e tem uma conversa emocionante, com Toya e Mino dizendo o quanto aprenderam com ele. Nao diz que sempre o apoiarão enquanto desfrutam da paz, sabendo que um dia precisarão vencer o jogo e sair dele. Fim do vídeo. Curtam, se inscrevam para a parte 2 e assistam ao próximo.